Ok. Inicialmente, queria cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Renato Raimann, em nome do qual saúdo todos os vereadores aqui presentes. Um fraterno cumprimento aos bombeiros da guarnição aqui de Toledo, que se fazem presentes, e a todos os presentes aqui na Câmara Municipal. Gostaria de agradecer também ao convite, partindo do vereador Leuclides Bisoim e do vereador Renato Raimann, para que eu estivesse aqui hoje e apresentasse um pouco do panorama de atendimento a acidentes de trânsito no município de Toledo. Acidentes estes atendidos pelo Corpo de Bombeiros. Inicialmente, eu fiz um retrospecto através de um sistema nosso chamado Business Intelligence. Dos últimos 10 anos, foram 15.845 ocorrências atendidas, com 222 mortes registradas no trânsito. Esse número é um número grande, um número assustador. Saliento que esses óbitos são aqueles constatados no local do acidente. A gente tem um número muito maior que isso, se levado em conta as vítimas que acabam entrando em óbito nos hospitais. Fazendo uma reflexão temporal aqui, eu puxei dos últimos 5 anos, então proporcionalmente esse número foi para 8.446, e finalmente os dados de 2017, onde até quinta-feira da semana passada, quando eu concluí essa apresentação, haviam 841 ocorrências de trânsito, com 1.006 vítimas e 13 óbitos. Alguns dados que eu gostaria de apresentar aqui, dados técnicos e estatísticos. Primeiro deles, um detalhe que chama a atenção da gente é relativo ao horário que essas ocorrências acontecem. Então, fazendo uma estatística aqui de 2017, nitidamente a gente vê uns picos entre as 7 e 8 horas da manhã, entre as 12 e 13 horas, e entre as 17 e 18 horas. Uma estatística dos últimos 10 anos, a gente vai perceber que esses picos continuam, das 7 às 8, do meio-dia a 1 hora, e das 17 às 18 horas. Então, primeiro dado importante, a gente sabe o horário que essas ocorrências mais acontecem. Não que elas não aconteçam em outros horários, mas nesses horários são mais críticos. E, obviamente, a primeira conclusão que a gente tira daqui é o perfil dessas pessoas que estão se acidentando. Ora, quem que sai de casa às 7 da manhã, entre as 7 e as 8 horas, e retorna entre as 17 e as 18? São trabalhadores, pessoas que estão indo e retornando de suas residências. Então, primeiro dado importante. Segundo, um perfil dessas pessoas. Elas se concentram na faixa, as vítimas de trânsito em nosso município, entre 15 e 29 anos de idade. É a grande maioria dessas pessoas. Aqui os dias da semana onde mais acontecem, então também uma concentração nos finais de semana, entre sexta e sábado, esses são dados de 2017. Esses números, eles estão de acordo com tendências mundiais. Então, não é só aqui em nosso município que acontece. Uma rápida pesquisa que eu realizei, mas números da Organização Mundial de Saúde, eles dão exatamente como o nosso município aqui de Toledo. Entre 15 e 29 anos, a maior quantidade de vítimas de acidentes de trânsito. Existe uma preocupação muito grande nas modalidades de acidente de trânsito. A principal delas, esse ano, foram as colisões envolvendo automóveis e motocicletas. O segundo caso de acidentes são as quedas em motocicletas novamente. Novamente, fazendo uma reflexão nos últimos 10 anos, a gente percebe que a principal causa é acidentes envolvendo automóveis e motocicletas, e a segunda causa, queda de motocicleta, novamente.
Depois existem as demais modalidades envolvendo automóveis, caminhões, bicicletas, mas a gente já é nítido isso aqui, a quantidade discrepante a mais de acidentes envolvendo motocicletas aqui no município. Esses dados são de registros nossos, quando possível o socorrista fazer esse registro, mas o que causou o acidente? Obviamente que, quando não se tem certeza daquilo que causou o acidente, não é colocado como não apurado. Então, a maior parte do gráfico, ele entra como não apurado. Mas a gente vendo as causas apuradas, a primeira delas é a imprudência do motorista e logo em seguida a embriaguez. Puxando os últimos 10 anos. Imprudência do motorista, ainda aqui entra um dado que no sistema novo ele não aparece, mas desrespeito à sinalização e embriaguez. Novamente, a gente já sabe o horário que esses acidentes estão acontecendo, já sabe que tipo de pessoas que estão se envolvendo em acidentes, a faixa etária, e já sabe as causas desses acidentes. A maior parte. Isso é estatística, são dados técnicos. Pois bem, desde agosto de 2017, ou seja, pouco mais de um mês, o Corpo de Bombeiros dispõe de um novo sistema de estatística interno, onde uma das ferramentas é o chamado mapa de calor. É uma ferramenta que permite uma visualização que demonstra a intensidade dos dados em pontos geográficos. Então, aqui um exemplo. Eu sei que está um pouco... Não sei se é a claridade que está pegando, mas esse aqui é o mapa da nossa cidade. Cada ponto desse é um acidente de trânsito registrado no último um mês. Então, aqui, dado de 15/8 a 14/9, semana passada, quando eu concluí. Então, em um mês, a gente teve 120 ocorrências de trânsito. Isso não estou levando em conta os casos clínicos, os incêndios, os salvamentos que a gente faz. Isso ficou de lado, tá? Então, foram 120 ocorrências. 125 ocorrências. Eu digo que esse mapa, ele ainda é um mapa pobre, porque nós só temos um mês de utilização do sistema. Mas mesmo assim, a gente começa a perceber os locais onde causam acidentes. Eu separei 2 pontos aqui para exemplificação. Então, desculpe. Aqui é um resumo desse último mês de ocorrência, 225 acidentes, as principais colisões, com 80 registros, e quedas de veículos. Colisões vai envolver automóveis e motocicletas, e queda de veículo, 100% são quedas de motocicletas. Na rua 1º de Maio, então em um mês, a gente teve 1, 2, 3, 4, aqui são 2, 5, 6 acidentes, os 6 envolveram motocicletas. Nessa circunferência que eu chamei aqui de quadrilátero central, no último mês foram 25 acidentes, dos quais 23 com motocicletas. Só 2 que não foram. Esse aqui foi uma colisão com uma bicicleta, e esse aqui um caminhão bateu no automóvel. O restante, motocicleta envolvida no meio, seja por queda, seja colisão contra automóveis ou caminhões em alguns casos, né? E ainda registra-se óbitos. Então, volto a falar. Esse mapa ele ainda é um mapa pobre. Com o passar do tempo, ele vai cada vez mais delinear essas regiões onde os acidentes estão acontecendo e as causas deles. O que eu acho muito importante e muito bom desses sistemas, e sendo repetitivo, é que a partir de agora a gente já sabe os horários que a ocorrência acontece, quem está se envolvendo e o local onde está acontecendo. E eu acho que embasado em dados técnicos como esse, daqui para frente poderá ser mais fácil agir para diminuir esses números. Eu coloquei uma foto aqui
de 2 países, do Vietnã e da Índia. Apenas para dizer o seguinte: o nosso problema de acidente de trânsito é fácil de resolver. Eu fico imaginando um órgão de trânsito num país desse. Aí está difícil. Aí já não tem mais o que fazer, né? Por coincidência, tem um amigo que está trabalhando no Vietnã e constantemente manda vídeos dos absurdos no trânsito que são registrados lá. É disso aqui, a gente sempre vê em filmes aí na TV, né? Isso aqui está difícil. O nosso caso não está difícil, né? Basta apenas uma colaboração técnica, né? E para isso que, a partir de agora, eu faço algumas sugestões em que nós, do Corpo de Bombeiros, podemos ajudar os órgãos de trânsito. Estipular metas conforme a ONU. A década entre 2011 e 2020 foi eleita pela ONU como a década da redução de acidentes de trânsito. Então, nós estamos no meio dela ainda, né? E a meta que a ONU estipulou para o mundo é que os acidentes sejam reduzidos pela metade. Então, quem sabe o primeiro passo é nós pegarmos esses números, estipular meta, objetivo, e ir atrás dele. Segundo, um estudo permanente de melhoramento de sinalização, baseado no que a gente passou, nos mapas. A gente pode estudar isso. Será que alguns acidentes poderiam ter sido evitados pela sinalização? A partir de agora a gente tem a ferramenta. Estudo permanente de melhoramento de engenharia de tráfego, né? Isso aqui é um caso clássico de estudo de engenharia de tráfego. Então eu tenho 2 ruas convergindo para o mesmo lugar. Isso aqui necessitava de um estudo, um melhoramento. Nesse caso aqui, nem semáforo tem nessa rua. Mas lá é cultural também. Quem chegar antes acaba passando. E por último, indicação de locais para instalação de redutores de velocidade. Também baseado nesse mapa de calor que eu apresentei aqui. Alguns locais a gente percebe que são realmente por causa de velocidade, como a gente já sabe as causas ali. A imprudência, quando a gente fala, a maior parte dela é velocidade. Se traduz em velocidade. Então essas são as minhas sugestões do Corpo de Bombeiros, para colaborar. Esses dados estão à disposição, tem um sistema que fica do Corpo de Bombeiros, no site do Corpo de Bombeiros, chamado SISBM, onde essas estatísticas podem ser retiradas. Presidente, o que eu tinha para apresentar nos 15 minutos, ainda tenho 2 minutos sobrando lá, mas eram esses dados. Espero que eu tenha contribuído.